A juíza Ana Marín, do Tribunal de Instrução número 15 de Barcelona, afirmou em documento que há indícios muito mais do que suficientes para considerar que houve um estupro de Daniel Alves no dia 30 de dezembro contra uma jovem de 23 anos na boate Sutton. As informações foram publicadas nessa quinta-feira pelo jornal El Periódico. As observações da magistrada constam no pedido de prisão preventiva do jogador. Daniel Alves é apontado como suspeito do crime. A juíza Ana Marín ressalta, no entanto, que a investigação ainda está em andamento. Daniel Alves e sua equipe de advogados de defesa seguem negando todas as acusações. Ainda de acordo com a reportagem do El Periódico, os advogados de defesa do Daniel Alves teriam afirmado no recurso de liberdade provisória apresentado na segunda-feira que a Unidade Central de Agressões Sexuais da Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, responsável pela investigação, foi tendenciosa. A defesa do brasileiro também teria criticado a juíza Ana Marín por aceitar as investigações policiais de forma acrítica e pouco cuidadosa. Daniel Alves está preso preventivamente há 13 dias em penitenciária, numa cidade vizinha à capital da Catalunha, acusado de agressão sexual que teria sido cometida no último dia 30 de dezembro. E aí, o Pumas, após rescindir por justa causa com Daniel Alves, exige que o jogador pague uma indenização milionária por violação do contrato. Segundo o All Sport, o Conselho de Administração do clube enviou ao brasileiro um e-mail notificando o pedido de indenização de 5 milhões de dólares. Olha aí, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan e a gente vai só resumir aqui para a galera da rádio quando a gente voltar. Estamos de volta, de volta à Rádio Jovem Pan. Como a gente disse antes do intervalo, a juíza Ana Marín, do Tribunal de Instrução de Barcelona, afirmou que há indícios mais do que suficientes para considerar que houve estupro no caso do Daniel Alves. Já a defesa do Daniel Alves, ela deixa claro que, de acordo com o El Periódico, os advogados de defesa do Daniel Alves teriam afirmado no recurso de liberdade provisória, apresentado na segunda-feira, que a Unidade Central de Agressões Sexuais da Polícia Catalã foi tendenciosa, na investigação. E a defesa do brasileiro também teria criticado a juíza Ana Marín por aceitar as investigações policiais de forma acrítica e pouco cuidadosa. Aí o caso novo é que o Pumas do México, galera, que é o clube, que rescindiu o contrato com o Daniel Alves, exige que o jogador pague uma indenização milionária por violação do contrato. Segundo o All Sport, o Conselho de Administração do clube enviou ao brasileiro um e-mail notificando o pedido de indenização de 5 milhões de dólares, ou seja, cerca de 25 milhões de reais. O clube mexicano considera que a acusação de estupro do jogador brasileiro viola as regras de conduta do contrato e, portanto, demanda uma compensação financeira. Caso Daniel Alves não realize o pagamento de sua indenização, o ex-time do jogador ainda ameaçou levar o caso para a FIFA. E aí, abre aspas, Pumas reserva-se o direito de tomar todas e quaisquer ações perante a FIFA ou em qualquer outra jurisdição pertinente e competente para reivindicar uma indenização, o que foi acordado nos termos da cláusula 15ª do contrato. Olha aí a situação que se meteu, o Daniel Alves, além de toda essa situação, prisão, justiça, acusação de estupro, o que pode chegar até a 12 anos de prisão, ainda tem o Pumas agora cobrando do jogador 25 milhões de reais, Piperno. É um desastre na vida dele. Repito o que eu tenho dito, quer dizer, os indícios, eles são cada vez mais comprometedores. A ação dessa juíza, eu acho que torna a vida dele muito mais difícil. Agora, sempre fazendo a ressalva de que só quem sabe exatamente o que aconteceu lá são o Daniel Alves e a moça. A gente não estava lá.
De qualquer forma, eu repito, né, os indícios são cada vez mais impressionantes aí. Agora, aí tem os efeitos colaterais, né? Claro que o mais grave é o que supostamente pode ter havido lá entre os dois. Agora, os efeitos colaterais, eles não são desprezíveis. É exatamente essa ação do clube, de patrocinadores que não querem ver suas marcas vinculadas a isso estão indo embora também. Então, realmente, ele está vivendo a maior batalha da vida dele. E aí é esperar o que vai dizer a justiça. Aquela coisa que a defesa estava buscando, daí ele aguardar o julgamento em liberdade, com esse agravo de provas que diariamente vem acontecendo, vai se tornando cada vez mais difícil, mais complicado. Então, julgamentos que teriam um período até 2 anos, né, para que tudo vá para os autos e em 2 anos o Daniel possa ser julgado. Ou menos, né, em 6 meses, 7 meses. Mas o prazo máximo seria 2 anos e ele teria que aguardar em prisão. Eu creio que a condenação, digamos que ele pega uma pena de 10 anos, ele teria uma redução desse tempo cumprido, enquanto aguarda o julgamento. Eu acho que teria condenação do tempo cumprido enquanto aguarda o julgamento. De toda forma, é um inferno astral na vida dele que não tem fim. Olha o que esse cara trouxe para a vida dele, um inferno astral que não tem fim. Então vamos aguardar o que efetivamente diz a justiça, o que está nos autos, o julgamento, e se for culpado tem que ser condenado, não tem a menor dúvida, né? E outra coisa, só para complementar, parece que a menina supostamente estuprada, né? A gente tem que colocar sempre no possível, supostamente estuprada, não quer amenizar nada na declaração dela. Então, isso agrava mais ainda. Até porque, né, os advogados do Daniel Alves tinham como primeira opção tentar um acordo. Então, se agora eles já estão apresentando defesas, é porque não teve acordo nenhum. O primeiro passo foi a tentativa de acordo, você tem razão. Depois, ofereceram todas as alternativas para tirá-lo da penitenciária. Até com a apresentação diária à justiça, enfim... Tornozeleira eletrônica. A apresentação do passaporte. Mas agora eu queria só dizer o seguinte. Claro que a gente só vai ter uma posição definitiva pós-julgamento. Todo mundo está tendo muito cuidado em falar isso, que tem que ter um julgamento e depois a condenação, a absolvição, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas tudo que vem da Espanha deixa a situação do Daniel muito complicada. O Piperno usou a palavra desastre, uma situação desastrosa para ele, né? Sem dúvida alguma. E é muito importante que a gente diga que tudo mostra, a gente não pode esquecer isso, que a vítima é a moça. Sim. Porque se todo dia a gente abordar que sofrimento cruel, 13 dias na penitenciária, e que os advogados estão dizendo que a polícia foi tendenciosa e que a juíza teve pouco cuidado na análise das provas ou de tudo aquilo que ela tem de documental na mão. Certo? Pode o menos atento entender que nós estamos falando, invertendo a situação. Não, a vítima é a moça, até a hora do julgamento. Vai ser confirmado que ela realmente foi vítima e tal. Mas tudo mostra que a situação do Daniel é muito complicada, complicadíssima. Muito complicada. Eu acho que... A própria juíza declarando, Vanderlei, que tudo leva a crer que são houve fortes os indícios de estupro, isso é terrível, porque isso daí, se a própria juíza do caso está fazendo essa declaração, ela já está fazendo um pré-julgamento da questão. E aí é uma pré-condenação. Pelos documentos que ela está lendo lá. Ela está pré-julgando e pré-condenando. Você mesmo disse num dos programas aqui que você está correto, que vale para ela o que está escrito lá. Em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Então, a situação... E agora chega esse chumbo do grosso aí, mais um para cima dele, dessa cobrança de 5 milhões de dólares, multa contratual, pelo fato de ter quebrado por comportamento, aquela coisa toda, e colocado o Pumas, exposto a imagem do Pumas. Então, é realmente um fechamento de carreira para o Daniel Alves, terrível, e para essa moça também, porque ela nem pensou, ficou muito claro, em acordo financeiro. O cara que mais títulos tem no futebol. É isso aí. Então é isso.
Essa situação do Daniel Alves é muito delicada, né? É uma situação aí que a gente, como disse o Nilson, tem que esperar o julgamento, mas a gente sempre vai trazer aqui o desdobramento para vocês saberem como caminha o caso, já que é um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro nos últimos anos.